Acho que eu posso dizer que o mês de julho eu passei a pão e thriller, ao invés de a pão e água. Sim, eu li 4 livros de thriller em menos de 20 dias. Eu comentei um pouco sobre isso no vídeo da minha TBR de agosto, que foi totalmente baseada no mês de julho. Vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês assistirem depois, claro, de assistir esse. Isso foi um grande combustível, foi meio que o que me manteve como leitora no mês de julho. Eu aproveitei para continuar assim no mês de agosto. E hoje eu vou indicar para vocês alguns deles. Vai ter vídeo separado de alguns, porque teve sim 5 estrelas. Todos foram excepcionais, assim, mais que 4 estrelas. Mas eu quis também trazer essa lista para vocês. Na ordem de leitura, não vai ter spoiler, não vai ter nada. É um vídeo mesmo de indicação, porque são livros que eu acho que vocês vão gostar muito, assim como eu. E vou falar na ordem, tá? Então, o primeiro deles foi A Volta da Chave. E, gente, esse aqui, eu vou falar dele primeiro porque foi o primeiro que eu li. E dessa lista, o que tem mais elementos que me fizeram ler o livro muito rápido. Eu acho que foi em menos de 3 dias, 2, se eu não me engano. Quase indo pra 3 ali, né? Deixei o finalzinho pra depois, porque eu tava lendo ele de noite. Esse livro me deu um medo, me deu um pânico, uma vontade de, sabe, parar de ler, mas ao mesmo tempo eu precisava continuar lendo. Sério, ele tem, eu acho que de todos é o que dá mais medo, no sentido de que você começa a achar que é uma coisa sobrenatural. Nenhum deles é, eu não leio, infelizmente eu não leio terror que tenha coisa sobrenatural, mas eu confesso que alguns mistérios, a minha cabeça cria tanta coisa que eu começo a pensar que, gente, não é possível, deve ser um fantasma, principalmente quando a autora consegue fazer isso, que a autora fez aqui em A Volta da Chave. Que é mais ou menos o seguinte, a Rowan, ela tá presa, a gente sabe desde o primeiro parágrafo que ela está presa, e ela tá tentando escrever uma carta para um advogado ali bem bambambam, que é conhecido por resolver casos impossíveis, e ela considera o caso dela um caso impossível porque ela já foi condenada, já tá presa, mas ela diz que não cometeu o crime, que é o que vem pra gente na capa. Se ela não é culpada, quem é? E a Rowan começa a contar pra gente que ela estava ali procurando um emprego de babá, porque, segundo ela tinha um currículo excepcional, tinha muita experiência, tinha estudo nessa área, né? Tinha pós-graduação, estava sempre se aperfeiçoando, e ela queria sair da creche onde ela estava trabalhando, porque não estava legal para ela ali, sabe? Quando você quer um trabalho melhor, quer ganhar mais, ela queria sair da creche para trabalhar em uma casa de família, então foi o que ela fez, procurou anúncios, achou essa vaga, e quando ela chega nessa casa, ela diz pro advogado que ela precisava explicar desde o início para ele entender certas coisinhas que alguns advogados que passaram ali pelo caso dela não deixaram que ela explicasse. Então ela meio que não teve a chance de contar a história desde o início para conseguir se defender, por isso todos os advogados e todo mundo já consideravam ela culpada assim que começavam a ouvir a história, e ela achava que esse advogado ele ia conseguir ouvir desde o início. E aí, quando a Rowan chega para trabalhar nessa casa, é uma casa que ela é mais afastada, não é nada convencional, é uma casa totalmente inteligente. Quando eu digo totalmente, não é uma Alexa assim para você pedir para apagar a luz, não. A casa tudo que você precisa fazer é através de aplicativo, é através de comandos, até o que tem dentro da geladeira, do nada a geladeira te avisa, tipo, ó, precisa comprar leite. Se eu já levo o susto com a Alexa, imagina numa casa dessa. Tudo, gente, a temperatura do chuveiro é regulada de acordo com cada pessoa e você só precisa apertar o botão, às vezes nem apertar o botão, a casa já reconhece quem é que tá ali naquele ambiente, tem alto-falante em tudo que é lugar, bizarro. E a babá que fosse contratada para trabalhar nessa casa, ela teria que cuidar de 3 crianças, mas uma delas estava no colégio interno, então seria só quando ela tivesse férias, feriado em casa. Ela já era maiorzinha, né, que é a Ryan, de 14 anos, 14 para 15, e as duas pequenininhas, que são a Ellie e a Mad, e estavam ali sempre, tinha que levar para escola, levar para as atividades e tal. E no mais era isso, um salário ótimo. Os chefes da Rowan, no caso, o casal, eles nunca estariam em casa porque eles são arquitetos, muito ocupados e tal, nunca estão ali, então a Rowan ia ficar por conta das crianças ali sozinha, ter vezes que essa mãe viajaria e ficaria semanas fora, então ia ser tudo com a Rowan. Ela achou a casa a princípio, muito estranha, né? Ela não estava acostumada, né? Estava acostumada com uma casa convencional, mas
tirando isso, o salário era bom, o horário era até que ok, apesar da ausência aí dos pais. Mas ela achou tranquilo, acabou conseguindo a vaga. E assim que ela conhece as crianças, ela percebe que são crianças meio hostis. As crianças não recebem ela muito bem, até aí tudo bem também. A mãe, né, que no caso é a patroa dela, recebe ela super bem. O pai também é mais ali na dele, recebe ela super bem também. Mas as coisas começam a ficar meio estranhas a partir do momento que a Rowan entra pro quarto dela, que ela percebe algumas coisas. E eu não preciso trazer à tona o que são essas coisas, porque isso você vai descobrindo à medida que a leitura vai fluindo, né? Mas uma dessas coisas é que ali nesse lugar falam que essa casa é mal assombrada. Apesar dela ser uma casa ultra moderna, dizem que essa casa foi construída em um lugar que, né, coisas aconteceram ali. E falam que a casa é mal assombrada porque não para nenhuma empregada. Mas a Rowan só vai descobrir isso 2 semanas depois que ela já tá lá. Porque é quando ela tem contato, digamos assim, com seres humanos de fora, que ela precisa levar essas menininhas pra escola e buscar. Até então ela só vivia ali dentro da casa, só conversando com as crianças, só tentando apagar pequenos incêndios. Quando a gente entra num emprego novo, é assim mesmo, até a gente pegar tudo, né? E como as crianças não receberam ela muito bem, ela teve um pouco de dificuldade ali, então digamos que ela não teve tempo pra nada. Nem se ela quisesse pegar o carro pra ir no mercado, fazer alguma coisa, ela não podia, porque ela estava tentando mesmo se adaptar. Só que quando ela entra pra dentro do quarto dela e fecha a porta pra dormir, é que as coisas começam a ficar muito bizarras. No sentido de que, como eu falei pra vocês, eu comecei a achar que era alguma coisa muito sobrenatural. Só que aí, ao mesmo tempo, eu pensava, gente, mas não tem como um fantasma fazer isso, sabe? Eu preciso voltar para a realidade. E a leitura fica a todo momento tentando ali te tirar, não do foco, mas ela, sei lá, essa autora conseguiu causar um incômodo tão grande à medida que as páginas iam passando, que o leitor ficava confuso entre o que era real ou não, assim como a Rowan também ficava meio... Ela não sabia o que fazer, e eu achei ela uma personagem muito corajosa. Eu não teria feito a metade das coisas que ela fez. Primeiro que, na primeira semana, não sei, gente, mas eu teria largado aquelas crianças lá e ido embora. Eu acho que eu teria largado as crianças lá sozinha, ligado pra mãe e falado, olha, sério, volta pra casa, se vira, eu não fico mais aqui. Primeiro porque os sustos que eu levava com essa casa inteligente, essa casa tem um aplicativo próprio. O nome do aplicativo é Feliz. E do nada a mãe liga, a Rowan tá lá vendo desenho com as crianças, do nada uma voz, um som, a mãe das crianças ligando pra elas. Ela não pode pegar o telefone e ligar normal no iPhone da Rowan, não. Ela começa a falar do nada, no alto-falante, assim, tipo, oi meninas, como vocês estão? Como passaram o dia? Eu já ia levar cada susto, que eu ia ficar estressada, porque eu já levo com a minha Alexa. A minha Alexa, ela me avisa da hora que eu tenho que tomar remédio. Eu tenho alguns lembretes nela, mas eu mesma esqueço desses lembretes. Então, sempre que ela fala num tom mais alto, eu levo susto, não adianta, não consegui me acostumar. Então, imagina um alto-falante, imagina você fazendo uma comida, a geladeira te avisa, tipo, precisa comprar leite. Quando você não tá esperando, sabe, eu levo susto, vocês levam também? Comenta aqui embaixo, mas isso é só uma das coisas, tá, que acontecem nessa casa. E eu gostei disso, que a autora começou a criar um ambiente tão duvidoso, você não sabe se é a tecnologia, você não sabe se é alguém brincando com a Rowan, você não sabe se é a própria Rowan que tá tentando te convencer de que tem alguma coisa errada ali, só que na verdade é errada dela. Então são assim, vários caminhos, várias perspectivas e várias coisas que vão criando um ambiente, sabe? Corre, você começa a querer que aquela personagem saia logo dali, mas ao mesmo tempo tem a outra menininha. Na verdade, uma das crianças, ela meio que obedece à outra, sabe? Então é só uma que é completamente bizarra. Não que as duas não sejam estranhas, mas uma, ela é muito tensa. E aí depois chega a pré-adolescente, que também já chega tocando terror, não bastando ela ser pré-adolescente, né, e já ser estressante de maneira natural, mas ela chega com algumas coisas ali que levam a história também para um outro rumo. E eu tô indicando esse livro exatamente por isso. Ele tem todos os elementos que um thriller precisa ter, tem uma personagem que a princípio ela vai te causar algum incômodo e depois você vai conseguindo entender por quê, e é exatamente aí que eu acho que a autora acertou muito, nesse caos que ela cria com várias possibilidades, nesse
esse cenário que ela te coloca é um cenário que é normal, ao mesmo tempo nada convencional, pelo menos eu não tô acostumada com uma casa totalmente inteligente. Então, assim, tem a balança fica a todo tempo, sabe? Dessa forma, você não sabe o que é normal, mas também não é tão anormal assim, e é aí que entra a história, você não sabe o que tá acontecendo, a cabeça fica totalmente confusa desde o início, e aí você vai ter que decidir se você acredita na Rowan, se você quer que ela saia correndo dali, o que está acontecendo com essas crianças, por que esses arquitetos nunca estão em casa, e será que o valor desse salário realmente compensa tudo que essa menina tá passando, essa mulher, né, tá passando nessa casa? Será que vale a pena? Será que ela fica nesse emprego? Será que não fica? E é um livro que eu dei 5 estrelas, recomendadíssimo pra vocês. Ele dá um pouquinho de medo sim, tá? Não vou mentir, mas nada que você não possa ler de dia. Faz igual eu, para de ler à noite e começa a ler quando tiver no ambiente iluminado, um pouco de barulho, porque ele não só dá medo, como tem alguns sustos. Eu, pelo menos, fico muito assustada quando tem crianças envolvidas na situação. Quando eu cheguei no final, eu confesso que às vezes tá mais na nossa mente, né? A mente da gente cria certos cenários quando a gente tá se deixando levar, né? Eu, pelo menos, me deixei levar pelo que a autora tava me contando. E aí depois você para e pensa, gente, nada a ver, né? Pensar uma coisa dessas. Mas, enfim, não quero dar spoilers. Tá aí, recomendadíssimo, A Volta da Chave. Aí depois eu pensei, por que não seguir nessa mesma linha, né? Casa, empregada e crianças. E aí eu peguei A Empregada. Esse livro, eu preciso falar dele. Eu quero que vocês comentem agora. Já aproveita nesse momento, se você não tiver dado like ainda nesse vídeo, dá o like e comenta aqui se vocês querem um vídeo conversando, daquele tipo de vídeo que eu fiz em Verity, uma parte com spoiler, outra parte sem spoiler, pra gente conversar, porque esse aqui, muitas coisas a comentar sobre esse, mas vamos começar do começo pra eu dar uma breve sinopse, que a Millie, ela precisa de um emprego, mas ela precisa mentir no currículo. A verdade é essa, ela estava presa e ninguém vai contratar, infelizmente não vai contratar uma ex-presidiária para cuidar dos filhos. Isso aí pode até ser que dê um certo debate, mas a verdade é essa, gente. Vamos encarar que é difícil. E a Millie precisa desse emprego, ela tá numa situação deplorável, morando dentro do carro justamente porque ela saiu da cadeia e ela tá incondicional ainda, ela precisa ficar visitando ali a assistente social de tempos em tempos, então o que resta para ela é mentir no currículo. Então ela mente assim, descaradamente desde o início. Desde o modo como ela se veste até o modo como ela fala, ela tá mentindo, mas a gente sabe disso, que ela tá mentindo para conseguir o emprego. É uma oportunidade de ser babá para cuidar de uma criança, dessa vez é uma criança, em uma casa aparentemente normal. Os caras são cheios da grana, né? O casal é cheio da grana, eles estão pagando um salário muito justo, muito ok, para cuidar da criança, fazer uma comidinha ali, levá-la na escola, tem direito à folga e você precisa ficar morando na casa. É tudo que a Millie precisava quando ela chega ali, né? Fingindo que ela é uma babá, toda bonitinha, que tem paciência e tal. Ela conhece a Nina e o marido dela, o Andrew, e a Nina parece ser uma madame, mas é uma mulher muito educada a princípio, conversa com ela, explica, mostra a casa, tudo aquilo, né, que precisa ser feito quando você tá fazendo uma entrevista com uma pessoa. E a Millie percebe que a Nina é uma dondoquinha, né? Não é dona de casa, na verdade. Ela simplesmente não trabalha, a Nina nem sabe, a Millie nem sabe por quê que ela precisa de uma babá, sendo que ela pode ficar ali, né, com a filha e tal, mas, né, ela precisa trabalhar, então ela não vai questionar isso logo de primeira. Só que a Millie acha que ela não vai conseguir a vaga, porque ela, a princípio, falou, ah, tá bom, depois eu te dou a resposta, a princípio eu gostei muito de você, só que a Millie tem certeza que a ficha dela criminal vai ser checada depois dessa pré-entrevista, né? Aí ela acaba esquecendo dessa vaga, né? Tipo, bora pra próxima, bora procurar outro trabalho. Mas a Nina diz pra Millie que ela foi contratada, pode vir, trazer as coisas e tá contratada e vai começar. E aí
que tudo começa a dar, não é que dá muito errado, mas assim, quem tava mentindo no currículo era a Milly, né, toda arrumadinha, toda, até um óculos falso a Milly comprou pra ela passar. Eu não sei, gente, por que as pessoas acham que gente que usa óculos aparenta ser mais inteligente, mas existe esse estigma, né? Inclusive existe o estigma também da mulher que usa óculos é feia, não é atraente, enfim. Quem tava mentindo era a Milly, mas a Nina deu a entender, mostrou ser uma coisa na pré-entrevista e no dia a dia essa mulher é completamente estranha, para dizer o mínimo. No primeiro dia a Nina tava super arrumada, ela só veste branco, é uma característica dela, ela gosta muito de roupa branca. Ela tava completamente arrumada, impecável ali no salto, mas no dia a dia ela começa a dar sinais de talvez um desequilíbrio, talvez uma desordem. Por onde ela passa, ela deixa tudo bagunçado. No primeiro dia que a Milly foi lá, a casa tava impecável. Depois, assim, conforme os dias vão passando, ela começa a encontrar zona por onde ela passa, mas não é aquela zona, uma roupa jogada, uma toalha que não foi estendida, não, é uma zona, uma completa porqueira, é papel jogado no chão, resto de comida, calcinha suja, nesse nível. Aí a Milly vai e arruma e no outro dia ou ela encontra o mesmo furacão ou ela encontra tudo completamente arrumado. Então isso começa a confundir um pouquinho a cabeça dela. A menininha que ela precisa cuidar tá sempre muito... não usa roupas adequadas para a idade dela, tá sempre assim, ela vai pra escola com um vestido de 7 camadas de babado, sabe? Não faz sentido nenhum. A Nina liga pra Milly, a Nina sai assim de tarde, liga pra Milly e fala, olha, eu preciso que você vá buscar a fulaninha, esqueci o nome da menina agora, eu preciso que você vá buscar a fulaninha na escola. Quando a Milly para tudo que ela tá fazendo, e tipo assim, a menina sai 5 horas, 10 para 5, a Nina liga e fala, olha, você precisa buscar a menina na escola. Ela sai correndo, chega lá na escola, a menininha tava indo com a mãe de uma outra amiga porque tinha aula de karatê. Aí a Milly fala, olha, eu vim buscar ela hoje, a mãe dela pediu. Aí a mãe da coleguinha fala, não, a mãe dela já combinou comigo que eu ia levar ela pra aula de karatê, depois eu deixo ela em casa. Aí tem que ligar pra Nina, falar, Nina, tô aqui na porta da escola, e aí, o que é pra fazer? Ela falou, ué, mas eu não te liguei, eu não te pedi pra ir buscar a menina, você tá doida, eu não fiz isso. Então, o que a gente pensa? Esquizofrenia, alguma doença, algum problema psiquiátrico? O que tá acontecendo com a Nina? E a vida da Milly vai se tornar um inferno completo, porque ela nunca sabe o humor que a patroa vai estar. Ela nunca sabe o que essa mulher vai fazer, o que essa mulher vai pedir, e começa a ser assustador, porque ela surge do nada com ordens inesperadas, e aí ela surta e começa a gritar, e no outro dia ela vem, bom dia, querida, tá tudo bem? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então a Milly começa a passar momentos de apuro dentro daquela casa, enquanto ela tenta conduzir o trabalho dela, só que o marido da Nina é aquele cara que você olha e pensa, o que esse cara tá fazendo com essa mulher? Por quê? É por causa da filha? Por que ele tá aguentando tudo isso? O que será que tá acontecendo? E ao mesmo tempo a Milly fica com o pé atrás de ir lá reclamar com ele, porque ele trabalha muito, ele praticamente não para em casa. E quando ele chega, ele tenta dar atenção pra filha, ele trata a Nina de maneira bem carinhosa. Às vezes ele presencia a Nina fazendo essas coisas com a Milly, e aí ele trata ela sempre com muita paciência. Ele fala, não é assim, eu acho que talvez você não tenha falado isso pra ela, será que você não se confundiu? Vai dar uma deitada, vai dar uma descansada. Então a Milly começa a perceber que ele percebe, né, o comportamento da esposa, mas que ele tenta ter o máximo de paciência. E é aí que eu paro com essa sinopse, porque a Milly vai cometer alguns deslizes ali com esse cara, umas coisas que eu não teria feito, umas coisas que eu fiquei meio estressada ali com a Milly, não fiquei nem estressada com a Nina, mas eu fiquei nervosa com alguns comportamentos da própria Milly, por isso que eu preciso debater esse livro com alguém, porque esse é o tipo de livro que chega na metade, ele dá uma guinada que eu não estava esperando. Eu acho que ninguém espera o que acontece dentro dessa casa com essas 3 pessoas. Gente, eu nunca tinha lido nada parecido e eu acho que é por isso que esse livro está dando tanto burburinho, porque algumas pessoas acharam
bacana, outras pessoas acharam bizarro, outras pessoas foram pegas de surpresa, que foi o que aconteceu comigo. Eu fui pega de surpresa e eu gostei muito, muito, muito do que acontece depois da metade desse livro dentro dessa casa. E assim, a primeira parte, ela é mais para te situar, né, do que tá acontecendo, do que como a Nina age, como a Millie recebe essas atitudes, e dessa menininha que também não parece ser muito normal, e o Andrew que ele fica ali, né, meio lá, meio cá, e não sabe se defende a esposa, se mantém a empregada na casa, porque eles precisam que ela esteja ali, né, fazendo o serviço dela. E, gente, sério, não tem como eu falar o que acontece, porque aí eu não entregaria, mas se eu falasse o que acontece do meio para o final, um pouco antes do meio, na verdade, não ia fazer sentido nenhum, porque é uma coisa que só você lendo para saber, e eu recomendo que leia, porque, olha, é uma coisa que, inclusive, eu tenho gostado de ver, assim, alguns thrillers que tem mulheres, né, como personagens principais, porque tá tendo uns finais muito inesperados, uns finais que você fala assim, sei lá, hein? Às vezes a mulher tá achada de louca, mas às vezes essa loucura aí, ó, pode vir a calhar, pode ser que não. Muitas discussões, muitas coisas, mas ele tem um final que... Tem um final fechado, mas a gente tem aí uma continuação, que inclusive eu não sei quando vai ser lançada, mas eu com certeza vou ler. Eu tô quase lendo ela em inglês, porque terminou de um jeito tão legal, tão bom, tão assim, isso que deveria ter acontecido, e que provavelmente vai continuar acontecendo, né, no segundo livro. Eu tô quase lendo em inglês, porque a reviravolta que esse livro teve, a condução, sabe, dessa narrativa para chegar nesse momento, tudo foi feito exatamente do jeito que precisava ser feito. Não tinha como começar a contar a história do final, não tinha como entregar coisas do final lá no início, porque não ia fazer sentido nenhum. A gente precisava exatamente dessas etapas. Esse livro, eu diria que é um livro que ele segue exatamente as etapas que precisa para você lá na frente ficar, meu Deus do céu, eu não acredito que isso está acontecendo. E pelo menos de quem eu conversei lá no Instagram, que me mandou direct quando eu postei, que eu tava lendo, quando eu comecei a surtar, inclusive me segue lá, porque eu sempre tô falando das minhas leituras em tempo real por lá. Das pessoas que eu conversei, todas elas tiveram a mesma sensação que a minha, de que, tipo assim, o final foi ótimo, a narrativa foi feita de maneira excelente, não tinha como ser feito de outro jeito, como eu já disse, e todo mundo surtou. Pelo menos lá no meu Instagram, o consenso geral de que o livro é muito bom. Eu dei 4,5 estrelas por umas coisinhas ali que aconteceram, por isso que eu preciso debater ainda mais sobre esse livro. As pessoas que eu já conversei, algumas a ideia bateu com a minha, inclusive o Geek Freak foi uma dessas pessoas. Quando ele falou que terminou de ler, a gente ficou ali conversando um pouquinho, porque ele é bem acessível e as ideias dele bateram com a minha, do porquê que algumas coisas deram uma irritada na gente, mas nada que atrapalhe o final sensacional que esse livro tem. Eu acho que a grande estrela desse livro é o final, mas a gente tem duas grandes estrelas, dois grandes protagonismos, né, no caso, que sem isso o livro não teria sido tão bom quanto foi. Partimos então para Ghostwriter. Esse aqui eu recomendo ele para as pessoas que não gostam muito de thriller pesado. Esses dois que eu já falei antes, tanto A Volta da Chave quanto A Empregada, eles têm alguns elementos pesados, tem temáticas, né, pesadas, tratam de coisas pesadas, tem cenas, não é que tem cenas gráficas, mas tem cenas que talvez não poupem o leitor. Aqui em Ghostwriter, a gente tem uma coisinha mais leve, uma coisa que demora mais para engatar, a gente tem muito mais dos sentimentos da personagem principal do que coisas acontecendo ao redor e coisas muito frenéticas. Inclusive, a narrativa demora um pouco para engatar, e eu tô recomendando ele porque tem gente
gente que prefere uma coisinha assim mais calma, só um mistériozinho ali, quer entender um pouco mais, talvez até uma pitadinha de romance, bem pouquinha, mas eu colocaria ele nessa lista. A Helena, ela é uma escritora muito, muito, muito famosa. Todos os romances dela ficam no topo, ela já foi parar em listas renomadíssimas, ela é riquíssima, ela vive só de escrita, enfim, uma autora foda, mas a gente começa o livro ela ligando pra gente dela e falando que é pra ela cancelar todos os futuros possíveis contratos, que inclusive ela não vai entregar o último livro que estava previsto pra ela entregar, e ela é uma pessoa bem desagradável, pra falar a verdade. Ela é aquela autora intocável, sabe? Que trata todo mundo mal e que ela usa isso como, tipo assim, eu tenho a minha personalidade forte e ninguém chega até mim e eu não trato ninguém bem, mas eu tenho talento para escrever, então é isso. Vocês têm que me aturar dessa forma que eu sou e não vou mudar. E a gente percebe que alguma coisa aconteceu na vida dela porque ela tá numa casa gigante e uma casa muito linda, muito cara, uma mansão assim, sozinha. E a filha dela não tá mais ali, o marido dela também não tá mais ali e ela não conversa com a mãe dela, tem uma relação muito difícil com a mãe dela, só que ela tá precisando de ajuda pra escrever. Uma autora fodona de romance está precisando de ajuda para escrever. Ela está precisando exatamente de uma ghostwriter. Ghostwriter, na tradução livre, significa escritor fantasma. Dizem as más línguas que algumas autoras por aí usam gente para escrever para elas. É tipo assim, quando você tem uma pessoa que é o rosto daquele livro, mas não escreveu aquele livro, não colocou a mão na massa. Ela só tá assinando aquela obra, mas não foi ela que escreveu. A Helena precisa exatamente disso porque ela tá bem fraca e a gente descobre que ela tá bem doente. Ela não vai ter condições de escrever esse livro, mas esse que é o último livro da carreira dela precisa ser escrito de qualquer forma. Ela tá muito angustiada, tanto que essa pose dela de mulher fodona tá caindo por terra, porque ela tem que contar essa história de qualquer forma, ela tem que dizer pro mundo o que aconteceu na vida dela, e ela sabe que a partir do momento que esse livro vier a público, que esse livro for pro mundo, acabou tudo, acabou a carreira dela, acabou a vida dela inteira, mas isso vai fazer com que ela se perdoe. Tem alguma coisa incomodando ela que ela não consegue se perdoar de jeito nenhum, mas que ela precisa que as pessoas saibam. E essa coisa ela só aparece no final, óbvio, mas assim, vai deixar todo mundo estarrecido. E o que acontece é que a história vai sendo conduzida a partir daí, a partir da escrita desse livro que ela não pode escrever. Então, a pessoa que vai escrever para ela é inusitada, a maneira como vai ser escrita também é mais inusitada ainda. E o que vai acontecendo durante o curso da história, que vai fazendo a gente descobrir aos poucos, e quando eu digo aos poucos, é bem aos poucos, o que aconteceu, é o que talvez deixe o livro, para alguns meio lento, para outros, como eu disse, tem gente que prefere digerindo as coisas aos poucos, porque são coisas pesadas, mas elas não vêm muito rápido. Então é por isso que eu recomendo esse livro, porque tem gente que prefere um mistériozinho ali, uma coisa que não é tão leve, mas que também não é tão pesada, e que não venha de maneira assim, toma, lide com isso. E eu acho que a autora também fez isso pra gente criar uma certa empatia pela Helena, porque ela é uma pessoa totalmente desagradável, mas pelo que ela tá passando ali, você acaba ficando com um pouco de pena dela, você acaba... Eu acho que ela tentou suavizar um pouco nesse momento ali dela de fragilidade pra gente conseguir entender o que ela fez e por que ela fez. Pra Ghostwriter eu dei 3,5 estrelas. O que não é uma nota ruim, vocês sabem, né, que 3 estrelas pra mim é considerado bom, mas eu dei 3,5 estrelas justamente por isso. Pra mim, o livro demorou pra engatar. Eu saí de 2 leituras que, assim, foram rapidíssimas, que aconteceu muita coisa e que foram espetaculares. Aqui, essa coisa muito espetacular, esse plot, ele vem mesmo muitíssimo no final. Se eu não tivesse muito mesmo a fim de saber o que aconteceu na vida da Helena, talvez eu tivesse abandonado esse livro no início, porque o que acontece ali nos primeiros capítulos é uma coisa bem, eu digamos que, não é que é chato, mas eu não tava conseguindo me importar, justamente porque ela é tão desagradável
desagradável que pra mim tava assim, ai, você causou isso pra si mesma. Mas eu tava bem afim de saber o porquê que uma autora precisaria de alguém para escrever o livro dela. Então, isso aí é o que mantém o leitor, digamos que, curioso. Então, se a sua curiosidade e empatia te permitirem, você vai conseguir levar esse livro até o final, e eu diria que o final é bem satisfatório, é bem triste também, na verdade. Esse não é um livro que tem final feliz, se é que isso é possível em thriller, né? Mas ele tem um final bem triste, tem uma condução da narrativa que também pode ser triste, tem algumas coisinhas ali que, sabe, não é legal de acontecer, e é isso. Você precisa ter empatia pelo que a personagem tá passando e pelo que tá acontecendo ali ao redor dela, também pelo que rolou no passado. E é aí que você começa a pensar, tipo, nossa, o que será que eu teria feito no lugar dela? Quando você consegue trocar os lados, aí a história vai ficando interessante, e aí você não vai conseguir largar até chegar no final. E é uma coisa que ninguém merece passar por isso, sabe? Eu acho que, sei lá, é muito difícil imaginar o que cada pessoa faria, e a gente conta muito com a imprevisibilidade também, sabe? É imprevisível saber. Aconteceu uma coisa com a Helena, ela teve um azar também, na verdade, ali, quando acontece essa coisa, quando vem esse boom na vida dela, ela acaba dando um azar muito grande, que, tipo assim, muda a vida dela de uma forma. Então, Ghostwriter tá aí recomendado para você que é uma leitora de thriller mais light. E para fechar, temos ela, Holly Jackson. Vem aí um vlog, tá, dessa leitura. Eu surtei muito, inclusive essa tem um destaque lá no meu Instagram, que eu fiz react à medida que eu ia lendo, não tem spoiler. Aqui também não vai ter, né, mas no vlog eu vou conversar com vocês tudo que acontece, vou dar spoiler, vou falar no final o que aconteceu, enfim. Mas aqui, Os 5 Sobreviventes é uma história independente da Holly Black, que é a autora da série que eu panfleto pra vocês, a série não, a trilogia, que eu panfleto muito pra vocês, Manual de Assassinato para Boas Garotas. Quem é inscrito aqui no canal já sabe, tem um vídeo aqui recomendando só essa trilogia, e agora a autora vem com esse livro único espetacular, que não tem nada a ver com a trilogia, tem outros personagens, outra forma de contar a história, uma escrita totalmente surpreendente também, e é um livro muito rápido, porque ele se passa durante uma noite inteira. Os 5 Sobreviventes é a história de 6 amigos que estão fazendo uma viagem de trailer, e no meio da noite esse trailer para no meio da estrada, começa a dar tudo errado, fura pneu e perde o sinal do GPS, e eles são feitos de refém por um atirador que tá lá do lado de fora, atirou em todos os pneus do trailer, e aí eles estão ali no meio do nada, sem internet, presos dentro do trailer, com um louco do lado de fora atirando neles e se comunicando com eles através de um walkie-talkie, e ele precisa que alguém que tá ali dentro revele uma coisa que ele quer muito saber. Só que óbvio que todo mundo ali dentro tem segredos, e ele não dá nenhuma dica, ele só fala assim, a pessoa que vai saber o que ela tem que me falar. E aí durante a noite, esse livro aqui é muito menos sobre o atirador e mais sobre o que acontece quando as pessoas se veem ali sob pressão, e quando elas estão escondendo alguma coisa que elas não querem que ninguém saiba, e como a gente não conhece ninguém, como a personalidade das pessoas muda, e quando a gente está sob estresse, como a gente age, determinadas pessoas se tornam líderes em situação de extremo estresse, outras pessoas que são acostumadas a ser líderes na vida e no dia a dia. Líder que eu falo é tipo assim, sempre todo grupo de amigo tem aquele o mais zoador, o mais bagunceiro, a mais tímida, e nessas situações de estresse talvez isso possa mudar, e às vezes você pode estar junto da sua melhor amiga durante a viagem estava ótima, e chega ali naquela situação, você pode perceber que você nem conhece ela de verdade, a sua melhor amiga, a pessoa que estava dormindo ali com você, dividindo o sofá-cama ali durante a estrada e que ia dormir com você durante a noite, você percebe que você não conhece ela. E, gente, esse livro, ele vai tão rápido e é um caos tão grande a partir do momento que esse atirador começa ali a fazer as exigências. Como sempre, a autora tem várias maneiras de manter o leitor preso, de fazer com que a história passe rápido, e ao mesmo tempo ela consegue dar profundidade para os personagens. Aqui a gente tem 6 pessoas e uma história passando a cada 2, 3 horas, assim, por exemplo, começa a viagem às 10 e às 5, 6 da manhã, se eu não me engano, já tá tudo resolvido, e eu consegui, assim, me aproximar da maioria dos personagens, ou de pelo menos os que eram mais importantes ali,
para a condução da história, eu consegui me importar, eu consegui ficar pensando, eu não consegui prever quais eram os próximos passos deles. E ao mesmo tempo eu ficava pensando, gente, mas ela não vai fazer isso por causa disso, 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 sabe? Então ela consegue te colocar exatamente ali dentro do trailer e te fazer sentir toda aquela tensão, toda aquela agonia. Eu fiquei muito agoniada porque conforme as horas vão passando, você não sabe, é uma história totalmente imprevisível, você não sabe o que vai acontecer. Como sempre, eu vou frisar de novo, é uma história young adult, né, voltada mais pro público jovem adulto, até porque tem só adolescentes ali dentro, 2 pessoas têm 21, 22, mas o resto é adolescentes entre 16 e 17 anos, ali no final do ensino médio, mas assim, como sempre, ela traz personagens adolescentes que não te irritam, não te dá vontade de matar. Alguns até em certo momento, mas isso não é o ponto, sabe, da história. Eles têm profundidade, eles têm bagagem, e aqui, apesar da gente ter 6 amigos, o foco tá ali em uma delas. A Red, inclusive, a viagem foi feita de trailer por causa dela, porque ela tá passando um perrengue ali financeiramente, a mãe dela morreu. Foi inclusive a melhor amiga dela que tá ali dentro também que sugeriu, porque eles estavam a caminho de uma viagem com a turma da escola. E a turma, o resto da turma foi de avião, mas a Red estava sem grana, então essa viagem ficaria muito mais barata para ela, ela conseguiria participar se eles fossem de trailer. O trailer é do tio de um desses amigos que também tá ali, né, que também faz parte da turma, e ele deu a ideia, olha, se a gente fosse de trailer, talvez a gente conseguisse economizar mais, porque só ia precisar colocar gasolina, então daria para ela participar. Então isso tudo isso que eles estão passando, ela acaba achando que eles estão passando por culpa dela, né? Só que na verdade não é bem culpa dela, é culpa de outra situação, de outra coisa que tá acontecendo, e eu achei que a autora surfou bastante na onda do que isso acontece. Tem uns livros que têm se destacado muito aí em meio à galera jovem por causa de uma temática que ela trata aqui, mas que eu achei que ela abordou de uma maneira super sutil. Ela não foi muito a fundo, ela só usou como pano de fundo, assim, sabe? De uma possível coisa que poderia ter acontecido, que é o motivo aqui desse atirador ter feito isso, e é aquilo que eu falo. É um livro voltado para o público jovem, então as suas expectativas têm que estar ali dentro disso. Não pode ser uma coisa tão intrincada, mas não quer dizer que precisa ser uma coisa rasa. E eu gosto muito dessa autora por isso. Ela sabe trabalhar bem para esse público, mas ela também consegue inserir outras pessoas, outros públicos que não são o público-alvo, né? Ela consegue fazer uma história ali bem redondinha, bem perfeitinha, com o personagem e a situação e a narrativa bem pesadinha, sabe? Ela consegue equilibrar tudo muito bem. E mais um livro aí da Holly Jackson, 5 estrelas. Vocês sabem que a trilogia para mim é 5 estrelas, uma das minhas trilogias favoritas. E fica aí a recomendação de Os 5 Sobreviventes. Vamos ver qual é o próximo livro da autora e se ela vai conseguir manter aí, né, esse nível excelente que ela tem de escrita. Se vocês quiserem comprar qualquer um desses livros que eu citei, os links vão estar aqui embaixo. Clica neles, vocês já vão direto para a Amazon e ainda consegue ajudar aqui o canal também a continuar em crescimento. Esses foram então os 4 livros que eu li em menos de 20 dias no mês de julho, e agora em agosto eu tô mantendo mais ou menos a mesma linha. Vocês já viram lá, né, no vídeo da TBR, que eu coloquei livros semelhantes aí, quanto à temática, quanto a plot, enfim, porque quero continuar no mês de agosto aí muito leitora, né, assim como eu estava antes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa recomendação. Se for ler algum desses livros, me conta depois o que acharam. Não esquece de clicar no link para comprar aqui pelo link do canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo, porque esse aqui já ficou gigante. Não esquece de apertar também o like e tchau, até o próximo.